Hoje nós temos o prazer de receber o nosso companheiro balista, lá do Sirinéia também, trabalhador de Sirinéia. A casa é sua e Jesus te abençoe. Bem, meus caríssimos irmãos e irmãs, companheiros do Ideal Espírita, que essa paz, que essa serenidade, que a bênção do Mestre Jesus possa se fazer presente neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento, em termos de esclarecimento, e tenho certeza que já começa a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e as necessidades do nosso próximo. Ah, que sonho muito bom. E quando nós estamos aqui falando em tentar diminuir, reduzir as dificuldades e as necessidades do nosso próximo, seria bom que neste momento o nosso pensamento fosse até lá os nossos lares, as nossas casas, porque quando dizemos diminuir, reduzir necessidade do nosso próximo, nós estamos pensando naqueles que estão bem mais próximos de nós, que são os nossos familiares. Numa entrevista à Rádio Boa Nova, Chico Xavier, ao ser perguntado, disseram assim para ele: Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou e respondeu: olha, sabe que eu não sei? Existem tantas religiões no mundo. E Chico respondeu: olha, eu não sei se é a ou não sei se é a B, mas eu te diria que a melhor religião que existe é aquela onde você vai e aonde você se sente bem. Então sinta-se hoje bem amparado, bem abençoado, fazendo desta casa a extensão da sua casa. Chico completou dizendo assim: eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec tomou como base do seu evangelho: fora do amor e da caridade jamais haverá salvação para o ser humano. Fora do amor e da caridade jamais haverá salvação para o ser humano. E Chico foi um pouquinho mais além quando ele disse assim: é dever, é obrigação principal da casa espírita levar aos seus frequentadores o Evangelho do Cristo da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus, de ponta a ponta, bem puro, mas tudo com base na doutrina espírita. De uma maneira bem fácil, com palavras de entendimento muito simples, sabe? Bem fácil as colocações. Começa assim: Jesus deixa a aldeia de Nazaré e fica mais ou menos uns 30, 40 dias nas montanhas, no deserto, e nesse inteirinho Jesus se completa, se eleva espiritualmente. Aí ele vai para uma região muito bonita chamada Galileia, Mar de Genezaré, Tiberíades, 4 cidades pequenas, de pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se dá muito bem em Cafarnaum, conhece num primeiro momento André, cria-se um elo de simpatia e ele torna-se seu primeiro discípulo. André pede a Jesus para olhar do lado assim, um sujeito alto, forte, barbudo, irritado, não tinha pescado nenhum peixe, e o peixe era o sustento da família naqueles tempos. E ele diz: é meu irmão Pedro. Jesus vai até ele e diz: acalme-se, Pedro, a partir de hoje vou te transformar num pescador de almas. Jesus desce um pouco mais o lago, se depara com um rico mercador, Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos, Tiago maior e João. João ainda menino, 21 anos. Estava formado o primeiro time de Jesus. Seriam 12,
mas esses 4 é que estariam mais próximos da vida do Mestre, logo nos primeiros anos do seu Evangelho. Jesus começa a pernoitar na casa de Pedro, e num belo cair de tarde, início de noite, Jesus aproveita que a casa estava totalmente tomada, tanto por dentro como lá fora, para fazer uma espécie de um evangelho no lar, do jeito que estamos aqui hoje, talvez mudando apenas os nomes, a época e os trajes. E Jesus aproveita aquele momento para dizer assim para aquelas pessoas: irmãos, um novo mandamento vos dou, amai o próximo como a ti mesmo. Jesus repete e diz assim: irmãos, um novo mandamento vos dou, faça para o teu semelhante tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você, sem pedir nada em troca. Simão Pedro, que não era muito letrado, levanta a mão e questiona Jesus. Ele diz assim: mestre, tu chamas de um novo mandamento amar o próximo como a ti mesmo? Isso é muito antigo, já consta das Escrituras, vem lá dos tempos de Moisés, portanto o mandamento não é novo, é antigo. Jesus pousa os olhos calmo, sereno e tranquilo no apóstolo Pedro e diz: Pedro, realmente o mandamento não é novo com relação às Escrituras, mas quando eu quis dizer um novo mandamento vos dou, eu estou dizendo, Pedro, que as pessoas entendem, as pessoas compreendem, as pessoas têm conhecimento que precisa ser melhor para com o semelhante, mas no momento de colocar em prática essa amorosidade, as pessoas sentem dificuldade. Tem conhecimento, tem consciência, mas no momento de vivenciar o amor no cotidiano, no dia a dia, nos momentos de relacionamento, sente dificuldade de vivenciar essa amorosidade. Allan Kardec, com muita precisão, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele narra uma história que interpreta muito bem essas colocações de Jesus. Diz Kardec que naqueles tempos um rei mandou chamar até o seu castelo um servidor que lhe devia. Estando o servidor na frente do rei, o rei disse assim: olha, você me deve, e você me deve uma quantia muito alta, e você conhece as leis. Eu vou ter que requisitar tua esposa e tuas 2 filhas para trabalharem como escrava aqui no castelo, até vencer a quantia da dívida. Aquele servidor olhou para o rei e disse assim: seu rei, a situação anda muito difícil, eu estou em dificuldade, eu não tenho dinheiro, tenho um pouco de paciência, me dê um tempo. O rei gostou das palavras sinceras daquele servidor e disse assim para ele: olha, vou lhe fazer melhor, vou lhe remir, vou lhe perdoar tudo que você me deve. Volte para a sua esposa, volte para a sua família, e daqui para frente você paga somente quando vencer a próxima etapa. E aquele servidor ficou todo contente e chegou até o rei, ajoelhou-se e disse: muito obrigado, seu rei, que Deus lhe abençoe. Agradeceu de todo o coração. E quando ele ia se levantando para deixar o castelo, o rei chamou ele e falou assim: mas olha, vou lhe pedir um pequeno detalhe. Se porventura acontecer na sua vida um fato semelhante a esse que aconteceu aqui no castelo, de eu lhe perdoar uma dívida, se acontecer assim com você, você promete que fará da mesma maneira? Aquele servidor olhou para o rei e falou assim: seu rei, mas é claro que eu prometo, tens a minha palavra. E deixou o castelo. Andou mais ou menos 300 metros, 3 quadras, mais ou menos 5 minutos. Ironia do destino, esse sujeito encontra justamente um indivíduo que devia para ele. E aí ele vai até o indivíduo e fala: que bom te encontrar, você me deve, me paga.
E aquele indivíduo usou as mesmas palavras que o servidor usou perante o rei dentro do castelo. Olha, a situação está difícil, eu não tenho dinheiro, me dê um tempo, tenha paciência. Mas aquele servidor se esqueceu de tudo, ele foi no pescoço do indivíduo e começou a agredir ele a socos e pontapés. Acontece que os soldados do rei, que presenciaram a cena de perdão dentro do castelo, presenciavam agora lá fora a cena de agressão. Foram lá e contaram para o rei. O rei pediu aos soldados: traga o servidor até o castelo. Buscaram o servidor, o rei falou assim para ele: olha, mau servidor, estás preso. Então Kardec retrata nessa história as colocações precisas de Jesus quando ele diz assim: as pessoas têm dificuldade de colocar em prática essa amorosidade. Aquele servidor foi perdoado, passaram-se 5 minutos depois, aconteceu um fato semelhante e ele não conseguiu colocar em prática aquilo que ele recebeu. Mas nós que estamos na doutrina espírita, nós temos explicações, porque nós podemos perceber que daqueles tempos do Cristo, já se passaram quase 2000 anos, e nós podemos perceber também que a evolução que houve nesses tempos, não dá para se imaginar. Dá para se imaginar a evolução que nós tivemos no campo das artes, dá para se imaginar a evolução que nós tivemos no campo da arquitetura. Hoje lá em Dubai, nos Emirados Árabes, nós temos um arranha-céu com 828 metros de altura, quase 1 quilômetro. Dá para imaginar um prédio dessa altura? Dá para imaginar a evolução que nós tivemos no campo da ciência, no campo da medicina, com esses exames ultramodernos. O indivíduo hoje só desencarna se for o momento dele desencarnar mesmo, senão vai acabar vivendo 100 anos. Dá para imaginar a evolução que nós tivemos no campo da informática, no campo da tecnologia. Em 1975 eu fazia uma ligação para São Paulo, o interurbano hoje iria se completar somente no dia seguinte, à tarde, quando se completasse. Hoje, com o celular ultramoderno, com o computador, nós conseguimos falar com os nossos irmãos japoneses do outro lado do mundo. Então não dá para se mensurar, não dá para se medir a evolução que nós tivemos nesses últimos, principalmente nesses últimos 40 anos. Mas em matéria de amor, parece que não tivemos avanço nenhum. Em matéria de amorosidade para com o próximo, parece que não tivemos progresso. Mas nós temos também dentro da doutrina espírita algumas explicações. Se nós formos até o livro Evolução em 2 Mundos, que é um livro muito complexo, muito científico, mas no finalzinho tem um capítulo dedicado à evolução do amor. Lá André Luiz coloca com muita perfeição que o amor se divide em 3 fases distintas. Numa primeira fase do amor, que ainda tem muita gente nessa fase, é uma fase que o indivíduo vive uma vida extremamente egoísta. O indivíduo ainda vive nessa primeira fase pensando única e exclusivamente somente nele. Tem dentro dele ainda a força do sentimento de posse. É o indivíduo que vive nessa primeira fase do amor, ele conjuga o pronome somente na primeira pessoa. Mas quem vive nessa primeira fase do amor é o indivíduo que passa pela vida. E entre passar pela vida, que uma existência é muito curta, 70, 90 anos, e viver a vida de uma maneira mais ampla e mais profunda, tem muita diferença. Quem ainda vive nessa primeira fase do amor é uma existência que não tem sal, não tem açúcar, não tem sabor, porque não tem a presença do amor. E o amor é a semente divina que Deus plantou no coração do ser humano, para que dali pudesse espargir para as outras pessoas, trazendo a paz, a serenidade, a felicidade, a alegria. Numa segunda fase do amor, que eu quero acreditar que é nessa fase que todos nós já estamos, nessa segunda fase ainda o indivíduo traz dentro dele os sinais do sentimento de posse, de egoísmo. Mas nessa segunda fase do amor, o indivíduo já tem consciência do que é certo
e do que é errado. Nessa segunda fase, o indivíduo, quando ele passa por algum erro, ofende alguém da família ou lesa alguma pessoa na parte profissional, passado alguns 15, 20 minutos, ele faz uma reflexão e chega à conclusão que ele errou. E ele mesmo se cobra da necessidade de fazer correção. E isso é muito bom, fazer correção. Então, nesta segunda fase do amor, o indivíduo ainda não consegue colocar em prática essa amorosidade proposta por Jesus de uma maneira mais ampla e mais profunda. Mas ele tem consciência, ele tem conhecimento, que se conseguisse ser bem melhor para com o seu semelhante, ele teria uma vida de muito mais paz, de muito mais felicidade e de muito mais alegria. E numa terceira fase do amor, mas essa é uma fase que poucos espíritos alcançam, porque é uma fase que o espírito se eleva, se alteia de uma tal forma, que dentro desse estudo que nós fizemos, nós vamos conseguir aí citar 4 ou 5, conseguiram atingir essa fase. Poderíamos dizer Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, Francisco de Assis, e agora tão pouco tempo, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Dentro dessas ilustrações, dentro dessas primeiras perspectivas, tenho certeza absoluta que começa a criar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós todos, tenho certeza que trava-se um desejo imenso de podermos entender, compreender o que é que se passa nessa imensidão do amor. Ah, se conseguíssemos penetrar, se conseguíssemos ter um nível espiritual mais elevado e pudéssemos realmente entender o que se passa nessa dimensão do amor, tenho certeza que isso viria de encontro uma vontade, uma ânsia, um desejo que está dentro de nós mesmos, porque nós estamos procurando ser pessoas melhores, nós estamos procurando tentar amar o próximo de uma maneira mais ampla e mais profunda. Nós estamos buscando isso. Prova disso é o que está acontecendo aqui na noite de hoje. Todos nós, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos familiares, deixamos hoje o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração. Ninguém veio aqui para arrumar namorado, tenho certeza absoluta. Ninguém veio aqui hoje para fazer negócio, também tenho certeza absoluta. E também tenho certeza absoluta que todos nós viemos aqui em busca de uma conexão com Jesus, de uma ligação com Deus, de uma conexão ou ligação com os espíritos amigos, benfeitores espirituais dessa casa. Tenho certeza que todos nós viemos aqui em busca de uma luz, e essa luz conduz a Jesus. Tenho certeza que nós viemos buscar algo que penetre a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e possa nos pacificar a nossa mente, ou possa nos trazer uma luz, algo que penetre a nossa mente assim e possa proporcionar que a gente vá para casa muito mais sereno, muito mais tranquilo, com muito mais inteligência, com muito mais sabedoria, para poder lidar melhor com os problemas e as dificuldades naturais da nossa existência. Então nós estamos fazendo esse movimento em direção a essa luz, nós estamos fazendo esse movimento em direção a ser pessoas melhores, mas nós ainda fazemos esse movimento muito para fora, quando na verdade nós deveríamos também tentar fazer esse movimento para dentro de nós, porque o amor, a fé, a confiança, a perseverança são forças extremamente poderosas que agem e interagem dentro de nós. Mas em determinado momento, quando surgem dificuldades na nossa vida, problemas de relacionamento com a família, problemas financeiros, problemas de saúde com alguém da nossa família, parece que nos falta competência para enfrentar essas dificuldades. Quantas e quantas vezes o problema surge e o nosso pensamento nos leva a nos afastar,
a recuar, não temos uma maneira de decidir de maneira correta. Quantas e quantas vezes deixamos de enfrentar as dificuldades, apesar de sabermos que o amor é uma força poderosa que age e interage dentro de nós. Mas ora falta competência, ora temos medo de amar, ora temos vergonha de amar o nosso semelhante. Sabe, o nosso relacionamento com as pessoas ainda é extremamente físico, quando na verdade nós deveríamos nos aproximar mais das pessoas de alma para alma, de coração para coração. Porque a bem da verdade, nós somos aquelas pessoas que procuramos a vida inteira a outra metade da laranja, para sermos felizes. Nós queremos encontrar pessoas que vivam conosco, que sejam extremamente perfeitas. Nós queremos pessoas que vivam ao nosso redor, que pensem da maneira como nós pensamos, que façam do jeito que nós queremos. Em outras palavras, nós queremos ser donos das pessoas que vivem conosco. Mas enquanto tivermos essa metodologia de pensamento, de vida, nós temos que entender que nós não somos metade, nós somos inteiros. Enquanto tivermos procurando a outra metade, jamais conseguiremos amar o nosso próximo de uma maneira ampla, de uma maneira profunda. Porque a bem da verdade, nós temos medo de fazer esse movimento para dentro de nós. Essa é a nossa dificuldade. Sabe, se nós formos fazer esse movimento para o nosso interior, essa viagem interior, nós vamos perceber que nós somos pessoas que temos muitos defeitos. Nós vamos poder perceber que nós temos medos. Nós temos medo de ser assaltado, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro. Nós temos medo que aconteça alguma coisa com a nossa família. Esses medos geram insônias, nós temos insônias, nós temos angústia, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos com depressão, nós temos momentos de ódio, de raiva, de mágoa, nós temos ciúme, nós temos inveja. Se nós fizermos essa viagem interior, nós vamos perceber que todos nós temos isso, e nós temos essa dificuldade. E enquanto nós podemos observar que nós temos essas dificuldades, nós vamos perceber que os outros que vivem ao nosso redor também têm essa dificuldade. Então, quando começarmos a entender que nós não somos perfeitos, que nós temos parte podre, nós temos parte ruim, nós vamos poder compreender que as pessoas que vivem ao nosso redor também têm essas dificuldades. E se nós estamos buscando ser pessoas melhores e temos dificuldade para varrer isso de dentro de nós, nós estamos buscando expurgar isso de dentro de nós. Se nós temos essa dificuldade, aqueles que vivem conosco também têm. Allan Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, com muita inteligência, mas com muita precisão, ele pergunta assim: o que é que eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa bem melhor, sem sofrer o arrastamento do mal? Olha, o que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? E as entidades benevolentes do plano maior, também com muita inteligência, com muita sabedoria, respondem assim: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec não gostou muito da resposta, porque achou ela de difícil compreensão. Conhece-te a ti mesmo. E ele pediu que os espíritos enviassem a resposta de uma maneira mais simplificada. Os espíritos não são de descerem até nós, porque dada a quantidade de obras editadas, eles acreditam que é nós que temos nos esforçar para subirmos até eles. Mas não deixaram de responder. Pediram ajuda a um espírito mais evoluído, Santo Agostinho, e Santo Agostinho respondeu assim: quer se tornar uma pessoa melhor? Faça o que eu fazia quando eu vivia aí no meio de vocês. Eu toda semana
eu fazia um stand-by, eu fazia uma parada técnica de uns 5 minutos na semana para fazer uma revisão de todos os acontecimentos que eu tive durante a semana. Uma recordação. Olha, veja bem, uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, e se nós multiplicarmos 24 horas por 7, nós vamos ter 168 horas na semana, e cada hora tem 60 minutos, se multiplicarmos isso daí vai dar 6 vezes 8, 48, 10.080 minutos. Olha a quantidade de tempo que nós temos disponível na semana, 10.080 minutos. E não venha com essa que ele tem mais e ele tem menos, não. Presença da justiça de Deus, igual para todo mundo. Então nós temos 10.080 minutos na semana, e nesses 10.080 minutos nós temos tempo para tudo. Você já observou isso? Nós temos tempo para tudo, temos tempo para marido, para esposa, para filhos, temos tempo para ir trabalhar, para ir na academia, para fazer exercício físico, para fazer caminhada, temos tempo para o celular, temos tempo para o computador, temos tempo para televisão, e bastante mesmo, e não temos tempo para nós. Santo Agostinho que nos pediu isso daí. Tire 5 minutos, você fazer uma avaliação. Como estão os teus sentimentos? Como estão as suas emoções? O que é que te causa felicidade? Aonde estão os teus pontos de sofrimento? Qual o problema que está te entristecendo na vida? O que acontece que não é uma pessoa plenamente feliz? Olha a colocação de Santo Agostinho. Então, quando conseguirmos fazer essa parada técnica de fazer uma avaliação por dentro de nós, nós vamos perceber que temos dificuldade, e que as pessoas também têm dificuldade. Por isso que Allan Kardec, com muita precisão também, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou assim: amar o próximo como a si mesmo. O que Kardec quis dizer com essa colocação? Que nós temos que começar a entender das nossas dificuldades, mas nós temos que gostar de nós do jeito que estamos. Nós temos que gostar de nós do jeito que somos, aonde estamos, com essa maneira de viver, desse jeito mesmo. Então diz Kardec que quando a gente começar a gostar de nós mesmos, nós também vamos começar a gostar do próximo também do jeito que ele está. Então, quando começarmos a nos amarmos, nós também começaremos a amar o nosso próximo de uma maneira muito mais ampla e muito mais profunda. Porque o amor não é um ponto de encontro, o amor não é uma estação de trem, o amor não é um ponto de ônibus, onde você sobe, desce e desaparece a qualquer momento. Não. Todo aquele que vive em família, todo aquele que vai constituir família, tem que entender que o amor é uma viagem, e é uma viagem muito, muito longa. E quando a gente se propõe a viver em família, a ter relacionamentos, nós temos que entender que essa viagem tem que ser feita ombro a ombro, lado a lado. Tem que haver parceria, tem que haver reciprocidade, tem que dividir alegrias, mas tem que dividir também os pontos de sofrimento. Ninguém vive sozinho, nós precisamos das pessoas para vivermos em comunidade. E nesse rameirão do dia a dia, o tempo vai passando, e vai passando muito rapidamente. E quantas vezes que é muito comum a gente poder perceber, principalmente dentro das casas espíritas, as próprias pessoas assim chegarem a se confessar: nós estamos vivendo junto, vivemos em família, mas vivemos por questão de fachada, apenas para demonstração aos outros, apenas por questões de princípio, mas a bem da verdade o amor acabou o encanto, acabou o amor. É muito comum as pessoas confessarem isso.
Mas nós temos que entender que o apóstolo Paulo, em uma de suas mensagens aos Coríntios, Paulo dizia assim: o amor não acaba nunca. O que está acontecendo é que nós estamos congelando o amor. Nós estamos deixando de fazer investimento no amor. Com essa mídia, com essa televisão, com esse mundo de muitas mudanças, com esse mundo de muitas transformações, o nosso foco está completamente voltado para ter um carro melhor, ter um computador melhor, ter uma casa melhor, ter uma camisa melhor, ter uma calça, um vestido melhor, nosso pensamento está focado única e exclusivamente em ter. Estamos deixando de fazer investimento na amorosidade, principalmente na família. Tem duas histórias muito boas. Numa reunião mediúnica, para quem está chegando agora no espiritismo, para quem é novato, é um tipo de trabalho que algumas casas espíritas fazem uma vez por semana, onde se reúne mais ou menos umas 10 pessoas bem preparadas. São mais ou menos quatro pessoas vibradores, chamados de vibradores, para manter a harmonia do trabalho. São mais ou menos 4 médiuns para fazer o trabalho de conversação com os espíritos, e 2 doutrinadores que vão praticamente doutrinar os espíritos. E numa dessas reuniões mediúnicas, no qual estávamos participando, um espírito se comunicou e ele chegou ao trabalho de uma maneira muito agressiva. Ele chegou dando murro na mesa, dando pontapé, falando palavras obscenas, e o nosso doutrinador interpelou ele e falou assim: irmão, mas por que tanta agressividade? E ele se acalmou um pouco, e aí ele entendeu que ele tinha desencarnado, e ele começou a conversar com o médium e com o doutrinador, dizendo o seguinte, falando assim: olha, eu estou percebendo que eu desencarnei, que eu morri, e eu tenho voltado em espírito à minha residência, à minha casa, e eu percebo que com tão pouco tempo que eu desencarnei, a minha família nem se lembra mais de mim. Meus filhos, sei lá, parece que faz 15, 20 dias que eu desencarnei, eles nunca mais falaram meu nome. A minha esposa, com tão pouco tempo, já tem outro namorado, utiliza o carro que eu comprei para sair com outro namorado. Ali naquela casa foi tudo eu que comprei, aquela casa fui eu que comprei, o carro fui eu que comprei, a geladeira, a televisão, tudo que tem ali fui eu que comprei com o suor do meu trabalho. Então nós temos aí um espírito desencarnado, totalmente revoltado no plano espiritual, em face da circunstância que ele viveu. Fez um investimento somente no humano, esqueceu-se de investir no amor. Completamente diferente dessa outra história de um belo domingo de manhã, era um ônibus de excursão, estava se preparando para sair, e as pessoas iam se acomodando no ônibus, quando chega uma loira, aparentando mais ou menos uns 50 anos, e quando ela entra no ônibus sozinha, ela muda completamente o sistema, o panorama daquela excursão. Quando ela entra assim, ela já fala bem alto: bom dia, um bom dia de alegria, hoje vai ser um dia muito bom, maravilhoso, cheio de paz, cheio de alegria, nós vamos passear, nós vamos excursionar. E ela foi cumprimentando o primeiro casal: eu me chamo Marlene, bom dia. Cumprimentou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Quando ela chegou no meio do ônibus, se deparou com um senhor sozinho, sentado, e ela falou para ele, falou: bom dia. Ele falou: bom dia. Aí aquele senhor falou assim: mas explica para nós, qual o motivo de tanta alegria? Qual o motivo de tanta felicidade? Nos dê a receita, também queremos ser felizes, igual a você. Ela responde assim: o meu marido morreu. Ele estranhou a resposta e perguntou para ela, falou: não entendi o que você quer dizer com o seu marido morreu e você
ficou toda sorridente, feliz assim. Ela falou assim: olha, não é por esse lado que você está pensando. O meu marido morreu, mas depois que ele desencarnou, eu pude perceber a quantidade de energia, de felicidade, de paz que ele operou dentro de mim com a transformação. Eu era uma pessoa completamente revoltada, eu era triste, eu era infeliz, e o meu marido era um sujeito sensacional, era trabalhador. Ele levantava de manhã, ele saía para trabalhar, ele cumprimentava os vizinhos da quadra do lado direito e cumprimentava os vizinhos da quadra do lado esquerdo. O meu marido, ele de domingo de manhã, ele levantava cedinho, ele ia até a padaria, comprava pão de queijo quentinho, fazia café e me levava na cama. Meu marido nunca dormiu de costa, sempre de lado ou de frente, mas de costa ele nunca dormiu, ou de bruço. O meu marido, ele nunca foi dormir sem passar pelo quarto das crianças e falar: dorme com Deus, meu filho, que Jesus te abençoe. Meu marido nunca foi pai para os meus filhos. Ele foi um pai sensacional, porque de sábado e domingo ele soltava pipa, soltava papagaio, pegava os meninos e ia jogar bola, ia jogar futebol, ia jogar handebol. O meu marido, ele, quando levantava de manhã, quando ele acordava de manhã, ele me abraçava e dizia: Marlene, estou acordando do lado que a pessoa que eu mais amo no mundo. Na hora do almoço ele ia trabalhar, ele almoçava fora, porque o trabalho era distante da nossa casa, mas depois que ele almoçava, ele pegava o telefone, ele me ligava e falava: Marlene, eu te amo. Ele falava para mim: eu te amo 3 vezes por dia. E essas 3 palavras mágicas, eu te amo, parece que está ficando fora do dicionário de muitos de nós que estamos vivendo em família. Que dificuldade que as pessoas têm. Então nós temos aí 2 histórias, de um que está no plano espiritual completamente revoltado, de outro que também desencarnou, mas deve estar muito feliz no plano espiritual, como também deixou a semente da paz, da alegria e da felicidade da maneira como ele viveu na família. Um investiu nos meus bens, o outro investiu no meu bem. Por isso que certa vez Jesus chama Simão Pedro assim e fala: Pedro, tu me amas de verdade? E Pedro fica até preocupado pela pergunta que Jesus fez, mas ele responde, ele fala: mestre, eu te amo de todo o meu coração. Jesus não fica contente com a resposta e pergunta pela segunda vez: Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas de verdade? E Pedro começa a chorar. Jesus sentiu que Pedro o amava de maneira muito profunda, mas mesmo assim Jesus ainda disse para ele: Pedro, ainda essa noite, era o ano 33 e meio da era cristã, amanhã cedo, antes de amanhecer, antes do galo cantar por 3 vezes, tu has também de me negar por 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus foi preso, e os soldados de Roma procuravam pelos seguidores do Cristo. Quando encontraram Pedro e perguntaram 1, 2, 3 vezes, e Pedro negou Jesus por 1, 2, 3 vezes. Pedro viveu com Jesus durante 3 anos, mais ou menos. Pedro amava Jesus, mas mesmo assim, no momento de dar o testemunho dessa amorosidade para com o Cristo, ele também falhou. Mas Pedro nas catacumbas de Jerusalém, ele deu continuidade do Evangelho do Cristo, tentando evangelizar aquelas pessoas, montou a primeira casa de caridade. E quem sabe nós também. Pedro viveu com Jesus, mas também teve dificuldade de amar o semelhante. Quem sabe nós também possamos ir para nossas casas hoje igual Pedro teve dificuldade, temos dificuldade, mas quem sabe nós podemos também começar a entender que é chegado o grande momento de nós abrirmos o nosso coração.
para deixar o amor entrar, porque o amor pede passagem. Quem sabe a gente possa fazer isso, igual Pedro, mesmo com a dificuldade, a gente possa talvez levar essa parte da colocação que Jesus nos pediu: bondade, compreensão e perdão. Porque a vida não nos dá nada de presente, ela nos devolve aquilo que fazemos para ela. Se plantarmos o amor, vamos colher uma flor, mas se plantarmos o ódio, a mágoa, o ressentimento, nós também vamos colher mágoa, ódio e ressentimento. Toda vez que estivermos nos relacionando com as pessoas que vivem ao nosso redor, e nós trabalharmos ela com amor, com bondade, com compreensão, com o decorrer do tempo, essa reciprocidade também deve ser com amor, com compreensão e com perdão. Diferente de quando nós tratamos os nossos semelhantes de maneira agressiva, com ódio, com ressentimento, com mágoa. Logicamente, se plantarmos o amor, colhe uma flor, mas se plantarmos o ódio, nós vamos colher também a mágoa, o ressentimento e o ódio. Bom, nós esperamos que a partir de hoje, todos nós possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus, porque a Alta de Souza, no próprio livro Alta de Souza, ela diz assim: derrama o amor pelo caminho, toca a lira da fé que te procura, a mensagem da paz canta baixinho, em todo lar que reine bondade doce e pura. A mensagem da paz canta baixinho, em todo lar que reine bondade doce e pura. Espalhe um ramo de flor para cada espinho, mesmo que a dor por dentro te magoe e te tortura, porque a bênção de um beijo, de um abraço, de um carinho, é como uma estrela candente quando ilumina a noite escura. Fazei o bem, mas faze a caridade também. Vamos fazer o bem o quanto possas, porque todas as vezes que estivermos enxugando lágrimas alheias, teremos sempre o Cristo Jesus enxugando as nossas. Desejo a todos que amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter a presença do Mestre Jesus como uma das nossas principais companhias. Tenho certeza que assim vai ser, assim será e que assim seja.